Boa noite, ou boa tarde, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Nós vamos falar um pouco, um resumo sobre anatomia, tá? Porque a anatomia a gente já estudou lá no colégio e tal, é só um resumo, tá bom? Então, assim, o primeiro cientista, ele era um físico, né? Cientista inglês, o Roberto Hooke, por volta de 1663 a 1665, ele estudou sobre a célula. Então, o que ele fez? Ele não tinha um microscópio, ele construiu um microscópio bem precário na época, e ele cortou uma cortiça bem fininha, colocou nessa lâmina, e aí o que ele conseguiu enxergar? Ele enxergou vários quadradinhos. Então ele entendeu o quê? Que aquela cortiça ela era composta por vários quadrados. Esses quadrados lembrou a ele as celas em que os monges dormiam. Então ele deu o nome de cell, né, em inglês, que em português células, né, e que ficou até hoje com o nome células em homenagem a ele. Passado mais de 100 anos, ele ganhou na época o prêmio Nobel, já existia naquela época o prêmio Nobel, e outros cientistas como Fleming, ele descobriu que a célula humana ela não era quadrada, e sim ela era oval e ela tinha 3 divisões. A primeira membrana, que é a membrana citoplasmática, que eles deram o nome de membrana citoplasmática, logo depois a citoplasma e o núcleo, né, que é bem no meio aqui, é o núcleo. E depois, continuando estudando sobre as células, outros cientistas descobriram que essas células, elas não tinham só essas 3 composições, ela tinha outros elementos pequenos aqui dentro, que são células pequenas, que são chamadas de organelas. Então, eles descobriram e deram o nome de lissossomos, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, e descobriram também que o núcleo da célula era responsável pela reprodução humana e era responsável pelo nosso DNA. Muito bem? Então, eles deram nomes e funções para cada parte da célula. E cada parte recebeu um nome e uma função. Então, essas funções, eu vou passar aqui, por exemplo, né, o caso da membrana citoplasmática, que é essa aqui de fora, tá? Que ela recobre a célula. Ela é uma membrana ou uma camada que envolve a célula. A sua função básica é selecionar a entrada de alimentos e a saída de restos de atividades celulares. Já o citoplasma, desempenha a maior parte do trabalho celular. Nela se encontram várias estruturas, cada uma é responsável pelo controle dos trabalhos celulares e é, por assim dizer, o governo que controla todas as atividades. Nela se encontram estruturas responsáveis pelas informações genéticas e essas estruturas são os cromossomos, que neles estão contidos genes, que são substâncias químicas herdadas das células sexuais dos pais, que é o espermatozoide e o óvulo. Já o núcleo, descobriram que era o centro, né, da estrutura da célula, e é um corpo viscoso, denso, composto por complexas proteínas, várias proteínas também armazena o DNA, além de regular o metabolismo e as funções da célula. Está localizado sempre imerso dentro do citoplasma, né, e envolto por a sua própria membrana nuclear. Muito bem. Então, esse é só um resumo, como eu disse, da anatomia. E também, como eu disse aqui, descobriram que ela tinha outras organelas, que são células pequenas.
como ribossomos, lissossomos, mitocôndria e o complexo de Golgi. E também deram a função de cada uma, né? Então, ficou assim, os lissossomos são estruturas ricas em enzimas que degradam as moléculas de gordura, proteínas e outros compostos da célula. Já os mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Os ribossomos participam do processo de elaboração de proteínas e o complexo de Golgi não tem uma função definida ainda, é desconhecido, mas há indício que ela está relacionada à secreção e ao transporte de partículas para dentro e para fora da célula. Muito bem. O homem, né, no seu sentido geral, ele está sempre pesquisando, descobrindo, procurando descobrir de onde nós viemos. Então, a gente sabe que nós viemos de uma única célula, que essa célula se reproduziu formando um conjunto de células. Então, esse conjunto de células iguais e com a mesma função é um tecido, ele se torna um tecido. Então, o nosso corpo ele é composto de vários tecidos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido adiposo, que é a gordura, o tecido muscular, tecido cartilaginoso. Então, ele é composto de vários tecidos. E esses tecidos e esses conjuntos de tecidos vão formar os órgãos e os órgãos vão formar o corpo humano, ok? Muito bem. Então, o homem sempre pesquisando, descobrindo sobre doenças, patologias e procurando saber sobre as curas possíveis. Então, entre esses estudos, o homem fez o estudo sobre a célula-tronco. Então, a célula-tronco é o grande milagre do século XXI, onde que eles estão conseguindo a cura para o câncer, para o mal de Parkinson, para o Alzheimer, para diabetes, para várias doenças, né? Para várias patologias, eles estão conseguindo. Então, é onde que encontra-se essas células? É uma célula muito inteligente, uma célula muito rica, que onde coloca ela, ela reproduz aquele tecido da forma mais correta, de